E aí, galera, tranquilo? Tudo bem? Começando aqui mais um Memórias e Flashbacks. Lembrando a você que toda segunda-feira a gente traz um artista do nosso meio, das equipes de som, DJs, pessoas que têm histórias para contar, que já viveram muita coisa desse meio que a gente vive. Tá certo? E hoje estamos trazendo um artista, um cara das equipes de som aqui de Brasília, que você vai se encantar com esse bate-papo que a gente teve com ele. Já já você vai saber quem é. Se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha. E se você quer que nós entrevistemos algum dos amigos aí do nosso meio, manda o telefone aqui e me diga quem é que você quer que entrevista. Aqui, ó, meu telefone com o zap, que a gente vai bater esse papo com essa pessoa, tá certo? Começando Memórias e Flashbacks. Solta a vinheta que a gente já tá voltando. Galera, tudo bem? E mais um Memórias e Flashbacks. Hoje eu tenho a grata satisfação, a honra de receber um dos caras assim que eu considero aquele cara que sabe mexer com som. Estamos falando aqui de Marquinhos. E Marquinhos? Salve, salve, Edilson Castro, tranquilidade, na boa? Nosso grande Smurfs Disco Clube. Tamo aí, na boa. Como é que tá a família? Dona Edileuza, família bem, Dona né? Enilza. Olha o tamanho do moleque aí, gravando aqui o Ednei Torres aqui. Cara, muito tempo, Dona Edileuza. Tranquilidade. Faz tempo, né, cara? Faz tempo, né? Pô, muito tempo, muito tempo. A equipe tá com 34 anos aí de existência. Agora em dezembro, se Deus quiser, né? Estamos aí fazendo esses 34 anos. Né? Isso que a gente considera a equipe como profissional, né? A gente teve um pouquinho antes. Deixa eu ver se você está ligado aí, para ver se não tem erro. Você tá ligado? Tá funcionando? Deixa eu ver. Ele tá falando, tá ouvindo? Não, pode continuar a gravação. Só tá olhando pra gente não gastar a nossa saliva e depois essa porra não. Tá doidinho pra pegar na camiseta. O cara é desse jeito mesmo. Conta pra mim como é que foi. Aonde você decidiu, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de música, eu gosto de som, eu vou montar uma equipe de som pra mim. Cara, a gente sempre conversou em todos os podcasts, né, cara? Em 1985, o Pop trouxe a Furacão 2000 lá no Minas. E até então, cara, mesmo com 19 anos, a gente não ia pra baile, não ia esse negócio. Só comprava disco, tinha muito disco, era amigo de Salsão, tudo, mas nunca sonhava que um dia fosse ter uma equipe nem nada. Aí em 85, o Pop trouxe essa Furacão lá no Minas, um sábado, domingo no sítio. Cara, foi amor à primeira vista, né, cara? Entrei lá, vi aquilo, mas jamais imaginaria que um dia a gente pudesse chegar a isso. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi curtindo, sempre comprando algumas coisas e tais. E aí, de repente, em 89, né, resolveram fazer um evento lá na entrada de Taguatinga, ali no viaduto. E lá botaram um evento antes, não foi essas coisas todas. E aí, novamente, o Pop resolveu botar Smurfs e a Power. A gente tinha um equipamentozinho pequeno, não era essas coisas nem nada. Mas é claro que a gente procurou se arrumar e tudo. Então, esse lazer, cara, na entrada de Taguatinga, no viaduto, de um lado a Power, que era a grande sensação do momento, e do outro lado a gente com Salsão, né? E aí, cara, 2 carretas da Brahma. Nesse dia, glória a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer uma boa apresentação e tudo, tanto que isso aí rendeu né, pra gente tocar com a Furacão lá no Primavera, e de lá a gente resolveu falar, não, agora vamos pra cima, vai ser uma equipe e tudo, e aí, assim, começou a caminhar de lá. Histórias nesse meio tempo aí, cara. Muita coisa aconteceu, muita coisa rolou. Você deixou de ser... a equipe não era só apenas uma equipe de som. Você passou também a colocar artistas se apresentando, cantando, fazendo apresentações, principalmente o pessoal do rap e tal. Fala um pouco disso aí, porque já é uma evolução depois, né? Naquela época sempre eram os DJs e as equipes, né? Então, cara, a gente sempre se inspirou naquilo. Tivemos grandes encontros de equipes, tocamos, fizemos muitos bares. Fomos pro Gama lá no SEG. O primeiro cara a levar a gente no Gama foi o finado José William, que Deus o tenha na SEG. Sim, fiz uma vez com você lá na Cássia. Claro. Lembra disso? Lembro disso. E aí foram gerando vários bares, cara. Aqui em Taguatinga mesmo, City, Clube... Aqui em Taguatinga? Tínhamos o Sítio, Primavera, Paradão... Primavera que eu queria lembrar era Primavera. Clube Primavera era um ícone naquela época. Todo evento do Primavera era loucura. Como a gente falou, né? Então, em 90 foi esse primeiro grande baile lá. Inclusive, postei uma foto um dia desse, comemorando aí mais uns 8º anos da morte de Salsão, e coloquei uma foto meio dele lá em cima daquela escada. Um baile que a gente fez lá. Eu acho que você colocou uma foto lá, cara. Você... No início da equipe, assim, tinha meia dúzia de equipamento.
Cara, você Então, você e o seu som, eu achei interessante aquela foto, ali, cara. que ele tá com a camisa do Flamengo. Maravilhosa, maravilhosa aquela aquela ali foto. foi lá na Piteira, em Planaltina, num domingão. Então, cara, que a gente vai achando para poder contar um pouco da história, a gente vai, né, cara, correndo para poder fazer isso e agradecer isso. E voltando ao lance dos grupos, o que ocorre? A gente sempre gostou, né, cara? E o Monstro só a gente discutia, brincava muito sobre isso, que a gente ainda queria ver um dia Brasília, né, no auge também, estourando nos rap. Não sei só as outras cidades, nem nada, para não ficar bom, para não ter problema. E a gente apostava muito nisso. E aí pintou aquela época de que pô, o rap nacional chegou legal, mas sempre os caras de fora não tinham essas coisas. Por incrível que pareça, o Riva teve um dia desse na live aqui essa semana, e a gente estava discutindo disso. Jamaica, os meninos nada de bobo, viram que a gente gostava muito dos graves. O que eu costumo dizer para todo mundo que é o seguinte, que a Smurf é uma equipe inspirada nas equipes do Rio de Janeiro, mas voltado, né? Sim, para uma equipe voltar para o Rio de Janeiro, cantando o rap de São Paulo, mas os graves, os bumbos sempre, porque o Rio sempre era mais porrada, né? Sim. São Paulo já era uns bailes bonitão, mas já era mais na manha, mais na moral. E aí a gente conseguiu, né, criar a nossa própria identidade aqui em Brasília com isso. E os caras do Alibi acabaram vendo isso. E aí já veio as produções lá, né, com o próprio Elívio ali do lado, com o Rafa, com os caras botando cada bumbo nas músicas, que era brincadeira. Então isso aí foi o útil ou agradável, né, cara? E aí a gente conseguiu pegar isso. E a gente sempre procurou dar oportunidade para todo mundo, porque a gente também teve muita oportunidade, né, cara? Sim. Se não fosse o Pop ter dado aquela oportunidade lá na entrada de Taguatinga, talvez a gente teria chegado onde chegou. Se não fosse o próprio Elívio aí dando a oportunidade no Top Dance, sim, talvez a gente teria chegado lá. Lógico. Né? Existe até uma história que ele está ouvindo, depois ele vai dizer, que quando foram botar Smurf no Top Dance, viraram, mas vou levar gambiarra de Clube? Falei, pô, mas aí acreditaram e tudo, e nessa brincadeira a gente ficou quase 2 anos, e era lotadaço em tudo, então tem que agradecer esses caras, cara. Isso mas aí na capa assim, dos 2 primeiros vinil. Assim, no início também, a gente sabe da dificuldade, mas é o que você está falando, cara, a garra, a vontade de fazer, que você sempre teve, e a vontade de ter o seu lugar ao sol. É aquele negócio, né, mano? Eu sempre fui um cara que eu acho que é o seguinte, se você vai pensar bem, mas é aquilo que você quer, até hoje é só determinada essa coisa, mano. Posso ir lá e fazer um evento, levar 10, 20, 30 mil de prejuízo, mas eu fiz. Porque, cara, aquilo que você faz acreditando no seu sonho, você não perde. Sim, você adquire experiência. Pô, não deu certo por quê? Porque eu errei nisso, aquilo. Então, vamos corrigir, daqui a 2, 3 meses vamos fazer de novo. Vai lá, quebrou a cara de novo, opa, mas já deu uma melhoradinha, vamos embora. Foi assim quando a gente foi pra capital, cara. A capital tava acabando com esse negócio de boate, com tudo e tudo, os caras queriam vender, ficou naquela. Aí um cara chamado Sandro Janelli me levou lá para poder fazer o último sábado de cada mês. Olha só, o último sábado de cada mês. E a gente anunciando e tudo. Naquela época não batia o público de boate com o público dos bares. O único cara que conseguia fazer isso é porque tá no nosso lado, não. Parece que a ironia do destino tá aqui hoje. Era o Elívio com um top desse. Né, que a gente fazia na Tropical aqui embaixo. Então era uma coisa. O resto não. Tinha a New Age, tinha aquele monte de boate no pistão, mas a galera do rap não ia para lá. A galera do rap vinha curtir aqui na Tropical, o Mix Mania, ia curtir o Quarentão, esses lugares. Né? Quando ele foi para a capital, foi uma parada assim, que depois, mas as mãos na capital. Ó, primeiro sábado, cara, não deu nem para me pagar, sacou? Mas eu falei, mano, então paga pelo menos dos meninos aí, vambora. Ele falou, pô, mas o que você acha? Não, vamos insistir, vambora. No outro sábado, já pegamos mais firme na divulgação, já foi melhor, porque estava se quebrando uma barreira. E nessa quebra de barreira, acabei comprando a capital junto com o Toninho, e ficamos lá quantos anos? Praticamente uns 8 a 10 anos na capital. Cara, lotadaça toda sexta-feira. Então a gente conseguiu conquistar uma geração nisso. E é isso que eu sempre acredito, me brigo. Às vezes a gente vai ali, faz um evento, quebra a cara, mas aí eu vou dizer pra você, mano. Digo, pô, tu é muito doido. Não é muito doido, mano. Não deu certo, alguma coisa não errou, vamos corrigir. E daqui a pouco vamos embora. E graças a Deus, perdi esse dinheiro aqui, tá bom, perdi o dinheiro lá com o Edilson. Tá bom, Edilson, pode escrever. Até o final do ano eu venho buscar ele de volta. E vou persistir nisso, cara. Com certeza. Porque tem que ser. Esse é o lado do Marquinhos empresário, porque dentro disso tudo você tem que ter o lado empresarial. Você não pode ter uma estrutura dessa se você não tem uma organização. Concorda? Cara, hoje em dia é uma pergunta que você me fez aí, que muita gente até me fala. Mas olha só, isso aqui começou de uma brincadeira. Né? Você tá vendo o tamanho do equipamento, tudo, tambor e tudo. E se você pegar e falar assim, pô, tu tem noção do que você tem de som? Assim, é claro que eu sei, tudo tem aqui dentro, tanto que quando some eu viro bicho, todo mundo sabe, eles não sabem, nossos funcionários aí todos sabem. Mas assim, se você pegar e falar, tu sabe quanto você gastou para investir aqui tudo? Não sei.
saca? Não tem. Foi uma brincadeira que acabou dando certo, virou de coração. Isso aqui é a minha vida, é a paixão. Eu poderia, de repente, pegar, vender 2 equipes dessa e, pô, ir morar em outro lugar, ter uma vida. Mas não é essa, pô. Desculpa o termo. É isso aqui que eu aprendi a curtir. É isso que eu sei. Mas você não ia gostar se você fizesse isso, cara. Porque você é o cara da equipe de som, é o cara que, quando você fala em som em Brasília, de equipe de som, porra, a primeira imagem que se tem e a primeira coisa que você fala é Marquinhos da Smurf Disco Clube. Ó, os caras até brincam, né, cara? Mas assim, você vê, nos meus eventos. Primeiro fly começa por mim, o último termina por mim. Pra tocar o DJ sou eu, pra montar o som, ligar o som, sou eu em cima deles, é tudo. Eu sou todo multiuso naquilo. Porque é o que eu gosto, é o que eu aprendi a fazer, é o que eu sei, entendeu? Condições de pegar e contratar os caras pra fazer tudo, a gente tem. Mas, pô, não vai ser o mesmo amor, não é a mesma coisa. E o que eu tenho que passar pra todo mundo, cara, até pros seus empregados, eles ficam mordidos comigo, estão aí ali, mas os outros, tudo. Eles têm que vir aqui para fazer um baile com a gente, primeiro pelo amor, depois pelo dinheiro. Porque o dinheiro é consequência do que você faz pelo amor, o dinheiro é consequência do seu trabalho bem realizado. Você tem que gostar primeiro do que você faz. Não adianta você vir aqui só porque eu estou te pagando bem e chegar e fazer de mau jeito. E as pessoas que estão contigo também têm que gostar do que estão fazendo. Eu estou falando de funcionário mesmo, de todo mundo lá, porque o nome já diz tudo, equipe. Sacou? Não adianta, cara. A gente, vamos dar um exemplo, a gente tem várias equipes de futebol, que às vezes tem um cara lá que é o craque, que ganha 10 vezes mais dos outros. Mas não consegue, às vezes, sobressair tão bem, igual uma equipe que quase ninguém é desconhecido, mas joga o time em prol de si próprio, sacou? Sim. Então, igual as coisas da vida, mano. Se nós montarmos uma equipe aqui, essa é a parada da equipe. É claro que vai ter que ter muito, vai ter. Infelizmente, ou felizmente, ser alguém toma a frente. Sim. Sacou? Alguém tem que ser a estrela. Mas essa mesma estrela, você vê com o lado estrela até o lado dá certo. Porque um dia que der errado, ele é o primeiro a levar a porrada também, pô. Sim, senhor. Então, cara, é isso que tem que ser. E, cara, não vejo assim. É uma empresa, eu falo pra todo mundo, não tem jeito. Ah, pô, mas você podia botar Smurf ali de graça. Cara, pra mim tirar essa equipe daqui do galpão aqui, se eu não tiver com uns 4 mil no bolso, não tem como, cara. É pagamento dos caras, é almoço, janta, é um xarope que de vez em quando quer tomar uma cerveja no meio do evento. Sacou como é que é? É fogo, cara. E aí, no outro dia, tem que pegar, guardar tudo e tal. Aí tá todo mundo em casa, bonitinho, falando, pô, tal, na boa. Mas, mano, na moral, às vezes a gente chega em casa 2, 3 horas da tarde, no outro dia, mesmo que não tenha outro evento. Mas é um xarope, que você tá brincando, mas falando, mas é um xarope que você gosta. Dá pra entender o seu relacionamento com os funcionários. Porque cara, tem hora de você chegar de você chegar e você chama a atenção, mas eu tô sentindo aqui que tem aquela interação. Tem, cara. Eu tinha um funcionário chamado Bitoca, ele ficou aqui, cara, mais de 15 anos com tudo. Hoje ele tá no Japão. Pra mim é um filho, sacou? É um filho, é um braço direito, é tudo. E tudo que tem até hoje, ele foi, o último aniversário que ele participou foi de 29, vamos pra 34. Então, praticamente 5 anos. 5 anos. Mas a gente, pô, troca ideia toda semana e tudo. Ama aquele moleque como se fosse meu filho mesmo, não tem jeito. Sei que o amor dele da equipe é desse jeito. Muitos, cara. Claro que nem todos vão sair. Porque até mesmo a gente não tem um relacionamento tão grande nem com nossos irmãos, né? Sim, sempre tem um que é mais afastado, tem alguma coisa. Então, isso aqui também vai ser essa vida. Mas, tirando isso, cara, eu não acredito que eu seja um mau patrão nem nada, não. Porque, cara, eu também me vejo do lado dos caras de vez em quando, saca? Sim, claro. Só que eles têm que entender que, cara, que a minha vida é isso, que é isso aqui que vai tirar o dinheiro deles, é isso aqui que vai levar a gente para frente. E se a gente fizer um bom serviço hoje, nós vamos abrir outras portas. E se você não cara que foi, sem querer te cortar, o cara que vai pro evento, ele não quer saber, mano, ele comprou o ingresso, então a gente tem que se matar, tem que fazer o que for. Mas a gente tem que dar conta de serviço e botar o serviço em dias, cara. E eu tô entendendo que você é o cara que quando você sai pro trabalho, igual você tá falando, você se preocupa com a coletividade, que são os funcionários. Tudo. Tem que saber que eles têm que comer, tem que saber que eles, têm que receber depois. Então, é a parte empresarial que fala, é isso que eu... Rola até um negócio engraçado. Um dia de baile eu não como. Sacou? Já é algo distinto assim. Já economiza. Aí às vezes eu tô lá montando o som, ligando alguma coisa lá, cabeça meia quente, aí tá dando 1 hora e meia. Aí que você olha até um sentar lá, fala, que é, bicho? Tô com fome, chefe. Porra, pega. Porque os caras não têm a capacidade, às vezes, de se tocar aqui, porra, vai lá, compra essa porra, vem te dar nota, comprei, vai não. Mas isso aí é. Às vezes a gente também chega num lugar, tá tarde e tudo, aí vira, passa o baile, tá aqui, você fala, mas quando é de manhã, vai lá um carrinho de cachorro quente, compra um monte de cachorro quente. Porque vira, tem que ser, pô. É verdade. Sacou? E
esse tempo todo, Marquinhos, traz coisas muito boas, muitas lembranças boas, mas também tem lembranças que não são assim tão boas, né? De Mas a vida consiste acontecimentos, nisso, né, né, cara? cara? Se a vida fosse só alegria, não seria uma vida, Não, seria, não, né? não seria muito bom. Eu vou te fazer algumas perguntas para você me dar respostas pontuais para a gente já começar a encerrar a nossa entrevista. A primeira pergunta: Ceilândia na sua vida? Começo de tudo, né? Começo de tudo e tudo, não adianta. Eu acho que não só minha, mas de 90% dos grupos de rap, das equipes de Brasília, tudo, né, a ver com Ceilândia. Ceilândia, né? Saca? E aí, cara, eu acho que, sem menosprezar Planaltino aqui, cara, é uma puta cidade, o Gama. Santa Maria hoje, que é uma cidade nova que vem movida. Samambaia. Cara, se eu for falar, toda cidade até DF tem a sua história, sacou? Mas a Ceilândia não é só em Brasília, eu digo assim, né, em relação à sua vida com a Ceilândia, você tem um amor diferenciado aqui ou você acha que tudo é igual? Porque tudo na tua vida é aqui, né, cara? Foi aqui na Ceilândia, Taguatinga, nesse pedaço aqui. Cara, o começo foi aqui, mas sim, o começo foi aqui. Mas era muito difícil você crescer na Ceilândia, não pelo cara, porque o cara é super meu amigo, eu adoro o cara. Mas a gente tinha o quê? Um quarentão na vida que você não tinha como bater. Domingo era todo mundo no quarentão. Aí que sobrava um público, mas nego ia pra onde? Ia lá pro comunitário de Setoró pra curtir essa boia. Quem fazia o quarentão nesse tempo aí que você tá falando? Gerson da Power Escodense, pô. Então não tinha como. Então o que faz? A gente tinha que dar os pulos da gente, né, cara? Você corria pra Taguatinga, tinha sarro no Primavera, no sítio, no Paradão, Bernardo Saião, tudo sarro. Barão, tinha que se virar. Então a opção era o quê? Correr, fazer baile em Brasilinha, fazer baile em Sobradinho, fazer baile em Planaltina, fazer no Gama de vez em quando, que embora lá tivesse muitas equipes, mas até uma vez brinquei com o finado Valmir, que Deus o tenha e tudo. Valmir da Transação, da equipe Exato. Transação. Até uma vez brinquei com ele. Falei, Valmir, vocês dominam aqui, mas não dominam. Aí ele falava, porque eu falei, peixe, o que, cara? Olha o tamanho da equipe que vocês têm. Aí vocês fazem no Promeso, aí abre porta para mim fazer no SEG. Aí quando fala no SEG, tinha um finado Túlio, né? Que Deus o tenha também. Fazia em outro lugar, mas quando a gente ia pra lá, cara, a gente conseguia, saca? Tirar um público legal deles e o baile da gente lotar. Né? Sim. Então, cara, não sei, a gente para assim e discute. Eu falo que talvez a mudança disso é que cara, eu e o Mal Salsão, a gente conversava muito e a nossa ideia era fazer que o baile da Smurf e o Mix Mania fosse diferente dos outros bailes. Naquela época, né, meu irmão? Todo mundo ia pro baile aí. Rolava muito New Wave, Soul, já tinha uma sequência bem caracterizada, né? Então a gente queria seguir um pouco aquela linha, mas queria mudar um pouco. Então a gente comprava muito importado. Quantas e quantas músicas negas ia pros bailes para ouvir música que só eu e o Salsão tinha naquela época, né? Então, eu acho que isso aí foi a diferença. Isso aí que vai fazendo onde chegou. Legal, vou te perguntar, vou te falar 3 nomes de pessoas aqui para você me falar alguma coisa, já para ir de novo encerrando a nossa. Bora, a nossa entrevista, a nossa conversa. Já vai pagar ali, Elívio. A mais cara, hein, mano? A mais cara. Não pode ser a Heineken, não. Tem que ser a mais cara. Presta atenção, vamos lá. Vamos lá. Toninho Pop. Devo muito, cara. Um cara que eu gosto muito. Já tivemos nosso zancarrabo, tivemos tudo, já discutimos, mas sempre me respeitou, como sempre respeitei. Gosto dele. É um cara que eu sou eternamente grato pelas essas forças que foram dadas. Tá, nesse primeiro evento que a gente, acha que é ali que surgiu o Smurf mesmo para todo mundo, que foi na entrada de Taguatinga, lá na entrada mesmo, no viaduto. E, né, cara, primeiro o cara botar a gente para tocar com a Furacão, que era a minha inspiração, era tudo, né, cara? Furacão. Se você vê, Smurf sempre se inspirou em Furacão. E agradeço até o Pop também, quando ele parou de fazer a Furacão, o Romo pegou e falou, você não quer começar a fazer não? Aí, então a gente começou a trazer a Furacão, entendeu? Pode crer, legal. Elívio Blower. Tá ali do lado, já falando, chega sorriu ali. Ali, como eu te falei, né, cara? Nós não tínhamos muitas conversas, se conhecíamos poucos, né? Inclusive os caras queriam pegar ele por causa de uma pessoa, depois nós conversamos. É outra história. Era perigoso. E aí, o Baby me chamou um dia para poder conversar sobre esse negócio Top Dance. Aí fomos fazer um numarista. E de lá se tornou essa amizade grande forte, é um cara que eu agradeço muito. Por quê? Porque o Olívio não deixou a Smurf só no rap, né? O Olívio levou a gente pro público, né? Que já era esse público de boate, esses negócios tudo. Então, dali a gente acabou fazendo alguns eventos pro Paulinho do Gama Dance, os caras lá de Planaltina, que eu até botei os nomes desse, da Overnight, fomos até pra Alexânia e outras boates.
Tudo sei por quê, porque a gente fazia o Top Dance, os caras entravam lá e via, gostava disso e tudo da boa. Então, inclusive, o Elívio tem uma história muito engraçada, né? A gente comenta sobre isso tudo. A gente foi tocar no Marista, e aí chegamos pro Elívio, ó, volume aqui, hein? Beleza. Rapaz, acho que foi enchendo e tudo, o Elívio. Quando descuida aqui não, só tem um monte de polícia lá fora, lembra? Elívio sentando aço. Sentando aço no volume do som e toca tipo assim, cara. O Elívio toca umas músicas, que isso não foi só lá, que na Tropical também. Então ele toca umas músicas, uns drum bass, não sei nem que porra, aquela. Tem umas coisas de que entra, né, bicho? Ele pegava o melô do Ratinho, pegava essas coisas, ficava montando e botava, Legal, você pô, com baile. bacana, sim, a galera gosta. Aí, pô, tocava uns gravando a porra, aí, meu irmão. Aí os dois se empolgavam, quando cuidava que não, a polícia lá na porta. Sem contar aquela lá do Mundial. Então, mas já nós vamos contar aqui da Tropical, mano. Tropical. Fala mais uma história aí, mais uma história do Elívio, vai. Aqui na Tropical mesmo. Tá, vai, fazer a Tropical, vai lá. vou ficar aqui embaixo. Top Dance, porra. O homem era uma vez por mês, cara. Terminava o baile no sábado, na quarta-feira ele começava a botar as camisetas para vender. Chegava 10 dias antes, tinha nego querendo se matar pelas camisetas que não tinha mais. E aí lá tava, eu já ficava lá embaixo, naquele carro lá em cima, o palco era alto, eu botava o controle do som aqui embaixo. Ah, meu irmão, quando ele falava segura a Tropical, o dono da Tropical, o Mauro, botava a mão na cabeça, Marquinhos, isso aqui. Cara, foram épocas boas, cara. E, cara, sem contar que as músicas eram underground, aquele ritmo, né, Lívio? Um underground, cara, um gravão bonito, parada tudo. Show de bola, bom demais. Eram as músicas que eu gostava, né, mano? Dizer que eu estou fazendo aquilo. Já derrubou telha dentro da Tropical, já fez tanta coisa. Celção também uma vez. Mais um nome que eu te perguntar, que eu te falar exatamente. Fala aí. DJ Celção, era o último nome que eu te perguntar, já perguntando e já responda. Celção, cara, faz parte de tudo desde o começo, né, cara? Em 1985, estava até comentando com o Elívio, eu sempre não sonhava em ter equipe de som nem nada, mas já comprava muito disco. Então conheci um cara chamado Ismar, lá do Sebo do Disco, ali no Venâncio 2000. Sim, sim. Né? Aí fui lá, sempre ia lá. Aí um cara chamado Mário Beethoven, a gente tava brincando, me deu um compactozinho, aqueles rótulos furados no meio. Eu falei, pra que é isso, né? Nem mais nada, que porra, conhecia só comprar pra ele. Levei, fui na 105, aí o Celção já viu, já botou naquela época de hora em hora, tinha um balanço da galera, algo assim, era Time Social Club. E aí a gente ficou um tempo, trocando ideia, sempre onde tinha um outro. Mas em 88, 89, a gente sentou, teve uma conversa. A gente estava em ascensão, né? Já pegando, acertando isso, crescendo um pouco, mas foi antes desse fazer. E aí tomamos uma cerveja, conversando, ele falou, vamos fazer uma parceria? Quem contratar Smurf leva o Celção. Quem contratar o Celção leva a Smurf e vamos botar os dois juntos, vamos começar a fazer nossos eventos. Vamos embora. Sempre foi um cara sem divisão, como eu te falei, né? Sim. Negócio e tudo. Porque o que acontecia? Tinha muitos caras que te contratavam para fazer o som. Deve ter acontecido contigo, tinha som. Sim, sim. O cara, quando ele vem te contratar, chega, não, mano, é um somzinho, é para tanta pessoa, não sei o quê. Tu dá um preço, o cara chora, você acaba fazendo o preço que o cara quer. O salão em top, o cara não te dá nem um centavo a mais, mal te agradece, alguns. Mas quando tem um prejuízo, você vira sócio da festa na hora. Eu falei, mano, para, isso aí tá errado. Fui vendo isso errado, falei, se for para levar prejuízo, eu vou começar a fazer. E aí comecei a fazer meus bailes, sacou? E aí comecei a chamar o Celção, aí fomos nessa, fomos fazendo alguns bailes, aí tudo bem na boa. Elívio sabe, o Celção morava no Kingston, ali no centro da Guatinga. Sim. Pô, a Nilce que deve contar essa história bacana. A Nilce, conheço a aí, gente boa. Um dia o Celção apertado, tinha um peixe lá entre as 6 e... Não é aquele que a gente vai gostar de peixe, não. Lá entre a 4 e a 6 da Ceilândia Norte, chamado Bobô do Peixe, que Deus o tenha também no Bobô. Um dia fomos lá no Celção, porque eu gostei de comer peixe, conversando. O Celção, pô, neguinho, tô com problema lá do aluguel, lá do Kingston e tal, tem tantos meses atrasados e tal. Conversando, tudo na boa, falou, vamos fazer um baile então, bora. Aí fica a história para fazer esse baile, tá na boa saída. Quando é na segunda-feira, o Celção chega, neguinho, nós vamos fazer um Mix Mania 100. Mas por que 100? 100 baile no mês, no ano. Pô, nego, mas a gente não faz 100 baile no ano. E alguém precisa saber, pô. Neguinho, vambora. Tá bom, então. Aí é que vem um bom da história. Aonde vamos fazer? Panjaca Lojas. Ô, rapaz. Cara, se essa pessoa ver essa história, ele vai me ligar na hora. Chegamos lá para poder acertar a história do Panjaca, estamos acertando. Um cara desse tamanhozão. Seu Mário. Quero o nome lá. Celção alugou seu Mário, tudo na boa e tudo. Vamos lá. Conseguimos acertar. Estamos anunciando o Mix Mania, graças a Deus, bem.
Com 15 dias, pinto a micarecandanga no mesmo dia. E agora o desespero? Será que vai dar ou não vai dar? Eu não tinha como voltar atrás, né, mano? Aí o Celção ficou assim, aí na época eu tinha vendido 2 PM5 mil, eu falei, negão, eu vou fazer essa parada. Não tem mais jeito, cara. Vamos ficar parados, vamos fazer o que todo? Divulgou também, todo mundo Aí esperando. ficou assim, tudo. Eu falei, você precisava de quanto lá pro negócio? Eu falei, não, vou te vender um PM5 mil. Naquela época até hoje, né? Era R$500, quero que seja 500 cruzeiros. Falei, tá, um sobrando, falei, vamos vender um, tu fica com esse aí, vambora. Mas só que a gente andava nas quebradas, na época também tinha as rádios pirata e tudo. Então a gente viu que o pessoal tava empolgado, então eu comecei a pegar. Aí eu cheguei pro negão, falei, negão, quanto é que você quer na sua parte? Aí ele, neguinho, falei, não, quanto é que você quer na sua parte? Aí ele, vou pensar. Não, boa, tá. Todo dia eu ligava pro Celção, não, vou pegar. Eu chegando o dia, na quarta-feira, nós tínhamos que ter uma reunião para poder acertar tudo. Falei, vou te dar tanto. Aí ele olhou. Não, tamo junto nessa. Se der pepino, já deu. Aí vamos embora, vamos lá fazer o coisa. Mandiaca Loja, 11 horas da noite, só nós lá, mais os segurança e tudo na boa. E agora, neguinho? Não é o quê, né? Não, ainda vou te dar aquele negócio que eu te falei lá para poder ver qual que era. Mas por que qual era a malandragem? Todo mundo saía do colégio que hora? Todo mundo saía 11 horas do colégio naquela época. Era complicado, né? Então nós já sabia. Não adiantava. Tá. Rapaz, quando foi meia-noite, aquele panjarra não cabia mais ninguém nem nada. Eu negão todo feliz da vida. Aí eu peguei a parte do dinheiro que ele falou que era, cheguei e botei no bolso dele. Né? Negão todo na beca, aquela roupa social, lembra na neve. Tá, botei. Tem quanto aí? Tanto, e quanto? Tanto. E tá chegando mais um monte de gente. Não acredito! Porra, tá bom. E já tinha regulado o som, né? Pra não aumentar um bocado dos vidros. Pô, na boca, nós botamos a equipe bonitona, tentando fora pra botar a foto dessa equipe do dia. Tá, tô indo pra lá. Celção pega o beat do Bination, cara. Ele sabe. Pá, cai 2 vidros. Falei, não vou pagar essas. Cara, é muita história. No final ele conseguiu convencer o seu Mário a não cobrar os vidros, porque o seu Mário conhecia o pai dele, que era paraquedista do Exército lá do Rio de Janeiro. E naquela conversa, senta todo mundo tomando cerveja. Cara, é muitas histórias. O negão faz a falta do caramba. Infelizmente, quis o destino, né, cara? Partisse e no final acabou se colando com as pessoas que não me diz respeito de dizer nem nada. E, cara, não adianta eu querer te ajudar, Edilson, se você não quiser ajuda. Concordo contigo. Mas ele é um cara que sabia que na hora que precisasse de mim, podia contar comigo onde fosse. Não faz por demagogia. Meus amigos que conhecem tudo, sabem que a gente estava. Elívio aí, no dia que a gente soube que, pô, disseram que ele estava morto, a gente chegou lá no hospital, chegou, já estava lá e tudo. Então, os caras discutiram com muita gente que estava lá. A gente sabia que não era amigo do Celção, que estava lá para ver o mal do cara e se dizendo que era amigo, que não era, sacou? Porque o cara que é teu amigo mesmo, ele tá contigo, mas sabe que você não pode fazer uma coisa pra puxar a tua orelha, mesmo que você fique puto. Agora o cara que diz que seu amigo sabe que você não pode fazer um negócio, tá te botando esse negócio toda hora, longe de mim. Então eu tenho esse mal pelo lado de eu ser muito verdadeiro e discutir muito sobre isso, sacou? E, cara, muita história. Negão faz falta, todo aniversário a gente sempre homenageia ele, porque vou comer de tudo e aonde ele estiver, a gente fica feliz mesmo, não tem como. Marquinhos, para encerrar, já encerrando, o que fica assim para você, cara, desse tempo todo, de tudo que você já fez, de tudo que você já viveu e que você vai viver? Difícil Barão, pergunta ou você responde fácil? Na minha concepção hoje, você pergunta pro Marquinhos, para mim eu acho que a gente tá renascendo das cinzas, sacou? Porque é o seguinte, cara, muita gente que não plantou nada, muita gente que foi contra, muita gente que discriminava a gente, que fazia os bailes, a gente que ia pros bailes, que criticava todos os eventos, não só o meu, como do Elívio, como do Celção, como o seu, como de qualquer lugar, lá no Gama, no Planaltina, em Brasília toda, até fora. Muita gente falava mal. Hoje, eu vejo esses caras com uma controladorinhazinha aí de R$5, com um notebook, com alguma coisa, se dizendo DJ. Vai lá, pega a mesma música que na época era de bandido, porque todos nós tínhamos um lugar desse naquela época, nós era considerado como bandido, caramba, quatro. Hoje são estrelas aí, tocando e se dizem senhor de um flashback. Porra, que porra de flashback é essa? Que ele metia o pau naquela época, hoje quer se gloriar disso? Quer chegar no lugar e ver tudo, caramba, quatro, tudo? A gente vê um monte de festa aí que não fez porra nenhuma, hoje usa o nome e fala que é o cara que é isso, aquilo e tudo.
Pô, mano, na moral, cara. Sei, mas assim, a gente tem que se recriar, né, cara? Sim, Então, com certeza. a gente tá metendo as caras. Eu fico feliz hoje que a gente não. É o alarme aí, vai lá. Por um lado, a gente fica feliz porque quem imaginaria que em 2022, 2023, a gente estaria ouvindo uma equipe tocar Sister Mary, Don't Stop the Rock, Miguel, né? Maravilha. Tá tocando aqueles ritmos que se tocavam todos no Top Dance, que se tocavam em outros ritmos. Então isso aí é uma boa. Pena que nós que plantamos, que pô, fomos lá, saca, arrancamos concreto, capinando tudo para poder vir passar o concreto tudo. Nem todos estão colhendo. Mas é aquele negócio, Barão. Se a gente não vir agora e começar a chegar e falar, mano, quero um pedaço desse bolo e vamos brigar por ele, a gente vai ficar só olhando. Então a gente tem que parar de reclamar e ir pra cima. Certeza. Eu dei um tempo legal, fiquei observando muita coisa, depois eu falei, mano, peraí. Na hora que a polícia entrava no bar, jogava todo mundo lá, batia em todo mundo, eu que tava lá. Sacou? Quando pararam, deu uma mudada aí, todo mundo parou, tudo quanto é equipe. E eu fiquei lá dando a cara, brigando sozinho. Sacou? E hoje essa porra tá voltando, tá tudo. Por que a gente fez pra tudo isso aí? Se eu tivesse parado, será que seria tá voltando? Exatamente. Então, pronto, cara. E assim, eu nunca parei de tocar flashback. Sempre tive meu Fúria Funk, sempre tive meus bares, querendo ou não. Isso aqui, como a gente está discutindo agora, é uma empresa, a gente precisa sobreviver. Então, nós vamos fazer tudo quanto é evento que pagar. Sacou? Mas, assim, totalmente diferente. O Edilson veio, contratou equipamento, vamos embora. Ah, o Edilson quer tocar esses funk novo. Ah, quero. Então, tu vai usar o nome da Smurf. É o seguinte, eu vou tocar 1h30. Na hora desse funk maluco novo aí, tu bota um DJ teu, bota alguma coisa. Eu não quero vincular a minha pessoa, Marquinhos, aquilo. Ah, mas tá vinculando a Smurf. Tá, porque a Smurf é empresa, o equipamento tá lá. Sim, mas sim. na hora dela, ela é o Marquinho, ela é aquele peso, é aquilo que o cara vai ouvir, é um peso tremendo tudo, sacou como é que é, mas com aquela qualidade, um som que eu acho que realmente seja a nossa cara. Mas aí é aquele negócio, né, mano? O mundo vem dando várias voltas. Agora você me perguntou outra coisa, eu vou lhe perguntar a você já como radialista nesse mundo tudo. Você aprova essa música hoje? Marquinhos. Não, estamos falando desse funk que vai maluco aí. Claro que tem muita coisa boa. Sinceramente, mas tem uma coisa aí que não dá, pô. Sinceramente, eu acho que já tem bastante tempo que eu acho que a música deixou de ser a música. Eu acho que é uma boa resposta. Então, porque tem coisas que, sinceramente, eu não consigo nem ouvir. O meu ouvido não consegue nem captar alguns tipos de música, algumas coisas que nós escutamos hoje. Sou contra a música de hoje? Não, tem muita coisa boa. Eu acabei de falar. Tem muita coisa boa, mas a maioria é descartável e 90% de algumas coisas que estão fazendo aí passam no ouvido, sai do outro lado aqui, eu não consigo parar para escutar. A internet foi uma boa demais para nós, não foi? Cara, a gente tivemos grandes facilidades de ter todas as músicas que a gente precisa ter, de você saber tudo que acontece no mundo. Inclusive, nós estamos aqui fazendo um programa para a internet, né? Mas a internet também não veio só para o bem, né, filho? Então, pronto. Quem que houve com o Santos Dumont? Exatamente. Inventou um avião e quando viu os caras usando o avião para poder jogar bomba nas prefeituras, se suicidou. Então, é igual isso, cara. Se a gente não brigar por esse nosso negócio agora e ver, cara, não vai adiantar. Como você acabou de falar, por que eu te perguntei porque a internet foi boa? Ela foi boa em vários sentidos. Mas se você botar na ponta da balança, estão usando ela pior do que eu deveria do lado certo. Mas é a vida, aí tem que continuar. Com certeza. Beleza? Marquinhos, poderíamos passar aqui o resto do dia conversando, cara. História não falta. Tem. Conversa não falta. E eu queria te parabenizar por toda essa carreira, por tudo isso, pelos 34 anos. Tá certo? Estamos sacaneando ali. Os 34 anos aí de trabalho que você vem fazendo, cara, de tudo que você construiu na vida, de todo o seu nome que você deixou na vida, que eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem. É o que a gente planta, é o nome que a gente deixa, é o que a gente colhe depois da plantação que a gente faz. E das mas pessoas... sempre vai ser flores, né, Lívio? Isso aqui também, eu vou dizer pra você, traz muitos fãs, mas também traz muita a gente sabe. Tá muito neguinho falando besteira. E se você parar pra ouvir isso, você vai ficar frustrado. Então... Não somos unanimidade e nem seremos nunca. E tem aquele ditado, né, cara? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Pelo menos nós estamos em evidência e em voga. Eu acho que falar, Elívio, falar, Edilson, eu concordo, fale bem ou fale mal de mim, mas eu não posso te denegrir, nem posso te prejudicar profissionalmente, porque ninguém sabe, quando ele está te prejudicando profissionalmente, quantas pessoas dependem de você e o que foi. De repente, a gente pode até não se gostar, pode até não ser amigo nem nada,
Mas eu jamais posso te prejudicar profissionalmente, como você também não. Aí tem que existir o respeito, né, cara? Mas infelizmente na nossa época tinha, hoje não tem. Exatamente. Mas vambora, né? Concordo contigo. Falou, Marquinhos, foi um prazer. obrigado por essa entrevista, Porta cara. tá aberta, quiser aparecer aqui Sucesso. qualquer dia, estamos na boa. Valeu demais. Vamos aí. O nosso Muito bom mestre falar tá ali contigo. também, vambora. Falou. Vambora. Valeu. Galera, semana que vem a gente volta aí com mais entrevista, memórias e flashbacks aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha, aquelas coisas todas que você sabe que a gente tem que divulgar aqui e fazer para que o canal cresça e apareça. Obrigado, valeu.